Queridos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos dar sequência aí às nossas meditações em série nessa carta. Essa aqui vai ser a nossa sexta reflexão no livro dos Gálatas. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da região da Galácia. Não vá confundir com Galáxia, não é tão distante assim, mas a região da Galácia. Uma carta difícil, tensa e admoestativa, onde Paulo procura corrigir erros doutrinários e comportamentais. Essa é a intenção dele quando escreve aos Gálatas. Os falsos mestres haviam se infiltrado nas igrejas da região da Galácia e estavam levando aqueles irmãos a duvidarem do apostolado de Paulo e também a abandonarem o verdadeiro evangelho de Cristo. Evangelho que diz que o homem é salvo pela graça, mediante tão somente a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sem levar em conta as suas obras, somente por meio da fé. Era esse o evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo e que estava sendo deturpado pelos falsos mestres na região da Galácia ali. Como disse Paulo em sua carta aos Efésios, esse texto é a cara da minha igreja. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para quê? Ninguém, eu disse que era a cara da igreja. Queridos, o que nós vimos até aqui que o apóstolo Paulo fez? Olha aí no capítulo 1, para a gente passar assim rapidinho, entendendo o que nós vimos até esse instante. O apóstolo Paulo, primeiro, ele fez uma defesa da sua vocação e também da doutrina pregada por ele, nos versículos 1 até o versículo 5. Depois ele repreendeu os Gálatas, porque eles estavam dando crédito ao falso evangelho muito rapidamente. Isso foi o versículo 6. Depois disso ele vai advertir os Gálatas do perigo que existe no falso evangelho. E é isso compreendeu os versículos de 7 até 9. Depois disso Paulo fala sobre a origem divina do verdadeiro evangelho que era pregado por ele, nos versículos 10 a 12. E por fim, finalizando o primeiro capítulo, Paulo descreve aí o poder transformador do evangelho, não é, na vida do homem, usando sua própria vida, vocação e testemunho como exemplo dessa transformação. O que compreenderam aí os versos de 13 até o verso 24, encerrando assim o primeiro capítulo. O apóstolo Paulo também havia dito no primeiro capítulo que depois de 3 anos que ele havia se convertido e sido chamado por Cristo ao apostolado, ele desceu a Jerusalém para ver se encontrava os apóstolos, os outros apóstolos, não é? Os apóstolos de Jesus. Olha o que diz o verso 18 do primeiro capítulo. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é o nome aramaico aí de Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Então perceba, depois de 3 anos ele sobe a Jerusalém para visitar os apóstolos. Mas nessa ocasião, somente Pedro, como apóstolo, estava em Jerusalém. Os outros apóstolos não estavam ali. Ele só encontrou Pedro e, no muito, Tiago, que era o meio-irmão de Jesus Cristo, por parte de mãe, que já tinha se tornado um influente líder da igreja de Jerusalém. Não é? Mais precisamente o pastor da igreja de Jerusalém. Olha o verso 19. Eu não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Pronto. No capítulo 2, por que eu descrevi essa viagem, essa primeira viagem dele a Jerusalém? Porque no capítulo 2 ele abre o capítulo dizendo que ele fez uma segunda viagem para Jerusalém, 14 anos depois disso. Olha o capítulo 2, verso 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. E aqui a gente precisa fazer algumas observações introdutórias. A primeira delas, nesse versículo, é que Paulo, dessa vez, não viajou sozinho. Levou consigo 2 pessoas. Quem foram?
Barnabé. Quem era Barnabé? Eu disse pela manhã que Barnabé era um judeu puro sangue, não é? Um judeu genuíno, não é? E ele leva Barnabé, que era judeu genuíno ali, um puro sangue, como eu disse, que mesmo sendo judeu, diferente dos judaizantes, que eram os falsos mestres, estava em pleno acordo com a doutrina pregada por Paulo, o evangelho pregado por Paulo. Quem foi o outro que ele levou? Tito. Tito não era um judeu, Tito era um gentio que havia se convertido ao cristianismo e que não havia sido circuncidado, que era um dos grandes problemas ali com os falsos mestres, não é? Essa é a primeira informação, você vai ver como ela é interessante para a nossa compreensão mais à frente. Verso 2, vamos para mais duas informações introdutórias. Diz assim: eu subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, em particular, aqueles que pareciam ter mais influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Veja, nós temos mais duas informações introdutórias aqui. Primeira delas, Paulo não foi convocado pelos apóstolos a comparecer em Jerusalém para dar explicações sobre sua doutrina. O que é que ele diz aí? Ele foi porque teve uma ordem de Deus para ele, não foi? Olha o texto: subi em obediência a uma revelação. Segunda informação, chegando lá, ele fez uma exposição do evangelho que ele pregava, que ele estava pregando no meio dos gentios. Olha o que diz o texto: lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Para que Paulo fez isso? Para mostrar que o evangelho que ele estava pregando no meio dos gentios era o mesmo evangelho pregado pelos demais apóstolos, que havia harmonia entre ele e os demais apóstolos nesse sentido. Ele até disse que fez questão de apresentar esse evangelho, em especial aqueles que eram destaques como liderança da igreja. Você notou isso? Olha o verso, ele diz: mas em particular, eu fiz isso aos que pareciam de maior influência. Quem eram estes? Dá um pulinho para o verso 9. Diz assim o verso 9 do capítulo 2: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, que eram reputados colunas. Então veja só, Pedro, Tiago e João. Só um parênteses aqui, esse Tiago não é, coincidentemente, né, um outro com o nome de Tiago acompanhando os dois apóstolos mais conhecidos, mas esse Tiago não era o mesmo Tiago lá, né, de Pedro e Tiago e João no barquinho, viu? Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, que na primeira viagem, lembra disso? No verso 18, Paulo disse que também tinha encontrado lá. Aquele Tiago já havia morrido a essa altura, segundo os relatos de Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos. Esse Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele se tornou o principal pastor da igreja de Jerusalém. Tanto é que uma terceira viagem de Paulo, anos depois disso aqui, será para um concílio que vai ser convocado para resolver de uma vez o problema com os gentios. E quem vai dar o checkmate? Quem é? Tiago. Depois de todo mundo falar, Tiago diz assim: bem, eu decido o seguinte. Olha, que coisa, né? Decidindo assim, se tornou um líder influente mesmo na igreja. E é por isso que Paulo diz aqui, voltando para o texto, que expôs o evangelho a eles, em especial a esses três. Chamou Tiago, que é o pastor da igreja de Jerusalém, Pedro e João, os dois principais apóstolos mais conhecidos, e aí disse: olha, eu prego assim, assim, assim para os gentios. Por que Paulo fez isso, irmãos? Perceba, se o evangelho que Paulo estava pregando, que o homem é salvo pela graça mediante a fé somente, sem suas obras, fosse diferente do evangelho pregado pelos demais apóstolos, tinham sido 14 anos perdidos. Você notou como ele finalizou o verso? Olha como ele finalizou o verso: para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, para eu entender que o meu trabalho não tinha sido perdido. Porque se o evangelho que eu prego fosse diferente, fosse isso que os judaizantes estão dizendo, então tinha sido em vão. Mas a gente sabe que não foi, né?
O próprio texto vai deixar claro isso para nós. Paulo vai falar daqui para frente dos resultados dessa importante visita que ele havia feito em Jerusalém. E nesse dizer dos resultados, ele vai deixar escapar pelo menos 5 preciosas verdades em sua fala a respeito do verdadeiro Evangelho de Cristo. E é aqui que eu quero ancorar a nossa reflexão essa noite, que tem como tema esse que está aí no seu boletim. Preciosas verdades a respeito do Evangelho. Preciosas verdades a respeito do Evangelho. Você já percebe que essa é a primeira parte da mensagem, não é? Não foi possível colocar tudo hoje. Então hoje nós tratamos da primeira parte e, se Deus nos permitir, no próximo domingo nós encerramos essa reflexão. Vamos fazer a leitura do texto na sua íntegra, verso 3 até o verso 10. Diz assim: Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E falo isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo e nos reduzir à escravidão, aos quais nem mesmo ainda por uma hora nos submetemos, para que essa verdade do Evangelho pudesse permanecer entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, eu digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como fora também confiado o Evangelho da circuncisão a Pedro, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado entre os judeus, também operou eficazmente em mim para o apostolado entre os gentios. E quando eles conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas da igreja, eles me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós, eu e Barnabé, fôssemos para os gentios e eles fossem para os judeus. Só fizeram uma recomendação: que nós nos lembrássemos dos pobres, o que de fato eu me esforcei em fazer. Pronto, só até aí. Texto muito rico de informações, irmãos, eu os confesso. Preciosas verdades a respeito do Evangelho, e hoje nós vamos observar apenas as duas primeiras verdades que nós encontramos aí escapando pelas palavras do apóstolo Paulo. A primeira dessas verdades é que o Evangelho nos liberta. Dá para você acompanhar aí no seu boletim, tá bom? Está aí pontuado em negrito. O Evangelho nos liberta. Queridos, Paulo levou consigo a Tito. E como eu disse na introdução, nas informações introdutórias, Tito era um jovem gentil, incircunciso, como todo gentil, que havia se convertido ao cristianismo. Ele havia se convertido ao cristianismo. E Paulo leva ele para Jerusalém. O que é que você tem de mais, pastor? Em Jerusalém é exatamente onde estavam os líderes mais influentes da igreja cristã. Mais influentes da igreja cristã. Aqueles que formavam, segundo o próprio Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, a base doutrinária da igreja. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ora, se de verdade a circuncisão ou qualquer outro ato humano fosse um pré-requisito para a salvação, fosse necessário para a salvação, qual teria sido então a orientação desses líderes da igreja a Tito? Você precisa circuncidar. Mas o que foi que aconteceu? Paulo relata no verso 3, veja novamente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido, nem ligaram com Tito. Ninguém pediu para ele circuncidar. Meus irmãos, o que nós precisamos entender de uma vez por todas é que uma vez que nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, uma vez que nós cremos que Ele na cruz morreu em nosso lugar, Deus nos declara salvos em Sua palavra. Deus nos declara livres em Sua palavra. Tito, assim como nós, estava livre de cumprir a lei para a salvação. Coitado de Tito se dependesse disso para ser salvo.
Porque Tito, assim como nós, era um homem pecador. E ele não conseguia cumprir toda a lei de Deus. Estaria certamente perdido. Nós quebramos os mandamentos de Deus o tempo todo. Quer com as nossas palavras, quer com nossas atitudes, ou até mesmo com os nossos pensamentos. Haja vista que esse Deus, ele sabe o que nós pensamos. Tito, assim como nós, também estava livre dos ritos externos como modo de vida. Por exemplo, cerimônias de purificação que os judeus faziam, festas religiosas, sacrifícios de animais, circuncisão. Todas essas coisas eram símbolos que apontavam para a chegada do Messias. Só que o Messias já havia chegado. E todos esses símbolos então perderam o sentido, a razão de ser, a necessidade de existirem ali entre eles. Quer um exemplo? A circuncisão. A circuncisão, ela simbolizava a necessidade do homem de purificar o seu próprio coração. O que hoje é uma realidade a partir da presença do Espírito Santo na vida dos cristãos. O próprio Paulo, ele vai escrever mais à frente aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 3, verso 3 de Filipenses, ele diz: porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós. Está falando dos cristãos, e não eles, uma alusão aos judeus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito, e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo, uma vez que nós colocamos, nossa união com Cristo, em vez de colocarmos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Percebeu o que ele disse? Eu vou repetir que não ficou claro. Ele diz assim: nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de colocarmos a nossa confiança nessas cerimônias religiosas como a circuncisão. Mais à frente também ele vai escrever uma carta a esse mesmo Tito que ele levou para Jerusalém. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5, ele diz assim: Tito, Deus nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Deus nos salvou, Tito, por meio do seu Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e nos dando uma nova vida. Tito então estava livre desses ritos externos, como forma de vida, como maneira de viver na presença de Deus. Mas Tito também estava livre, assim como nós, da condenação por não cumprir a lei de Deus. O que a gente precisa entender é o seguinte: a lei de Deus é perfeita. Se nós queremos que Deus nos aceite, que Deus aceite nossa justiça pelos nossos próprios atos, teríamos que cumprir toda a lei de Deus, sem quebrar um dos seus mandamentos. Se nós quebrássemos um dos seus mandamentos, querendo nós sermos salvos pelas nossas obras, seríamos condenados. Seríamos vistos por Deus, segundo sua palavra, como malditos. Olha o capítulo 3, só é você olhar o capítulo 3, no verso 10, ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, o que é que ele está dizendo? Todos aqueles que querem ser salvos mediante a obediência à lei, o que é que ele diz? Estão debaixo, de maldição. Mas por que, Paulo? Aí ele diz: porque está escrito que é maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí você vai dizer: eita, então realmente não tem como. Porque por causa dos nossos pecados nós não conseguimos nos manter o tempo todo em obediência à lei. Vamos sempre estar caindo e quebrando e pisando nos mandamentos, aqui e acolá do Senhor. Não é assim? Então somos malditos. Não fosse Cristo. Olha o verso 13 do capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Olha que coisa. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quando nós colocamos a nossa fé no sacrifício vicário, expiatório, substitutivo de Jesus Cristo, nós somos automaticamente resgatados da maldição da lei. Da maldição da lei.
É por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer, olha, não há mais condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Por essa razão, os outros apóstolos não exigiram de Tito que ele fosse circuncidado. Por quê? Porque Jesus Cristo já havia libertado Tito de tudo isso. Liberta Tito disso tudo. Não só Tito, mas nós também. Por isso Jesus nos disse quando esteve aqui, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Estamos com Tito. Se ao invés de Tito, Paulo tivesse levado um de nós, seria a mesma coisa. Muda só o nome de Tito aí. Ele ia dizer, ó, ninguém aqui, ninguém lá constrangeu Darquinho de circuncidar. Ninguém exigiu que ele cumprisse a lei. Ninguém disse nada disso, porque ele estava livre da lei, né, como requisito para a salvação. Estava livre dos rituais e também livre da condenação por não cumprir a lei. Poxa vida, livre de uma vez por todas. Louvado seja Deus por isso. Eu quero que você perceba que Paulo faz questão de desmascarar os falsos mestres no versículo 4, dizendo qual era a intenção deles ao pregar o falso evangelho. Olha o que ele diz. Eu digo isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, ou seja, se infiltraram, com o fim de espreitar ou de espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, essa que nós acabamos de falar, e fazer com que nós fôssemos reduzidos ao quê? Voltássemos à escravidão. Queridos, é isso que acontece com todos aqueles que buscam a salvação por meio das suas obras. São reduzidos à escravidão, se tornam escravos da lei, escravos dos rituais vazios e insignificantes e escravos da condenação ou escravos da maldição. Eles tentarão cumprir a lei, mas não vão conseguir. Por que eles não vão conseguir? Porque são pecadores como nós. Não conseguem cumprir toda a lei. Aí sabe o que é que isso vai acarretar? Isso vai acumular culpa em seus corações. Vão se sentir somente cada vez mais culpados por causa dos seus pecados. Eles se tornarão escravos desses rituais vazios e sem nenhum significado, que são muitas vezes cumpridos por mera tradição religiosa, o que vai acumular sobre eles somente medo, porque é isso que acontece, não ter praticado determinado ritual, culpa e medo. E por fim, segundo as Escrituras, serão condenados, porque ao invés de colocarem toda a sua confiança no sacrifício vicário de Jesus Cristo, que era a proposta de Deus para a salvação do homem, passaram a confiar nos seus próprios esforços. O que é que vai sobrar para eles no final? Mais completa decepção e frustração. Culpa, medo e decepção. Era exatamente isso que os falsos mestres queriam que os Gálatas vivessem. Você já imaginou? Vocês precisam voltar àquilo lá, quando eles já estavam gozando de liberdade, como Tito. E agora está dizendo, não, tem que voltar a ser escravo dessas coisas. Queridos, isso era um insulto ao Deus gracioso, um insulto à graça de Deus. O verdadeiro evangelho, ele diminui o homem e exalta Deus. Por que ele faz isso? Porque ele ignora todos os esforços humanos para a salvação. E deixa o homem no chão mesmo, para que Deus seja exaltado. Ele tira do homem a ideia de ser um conquistador, um merecedor, e apresenta Deus como sendo o doador, aquele que doa a vida eterna. A vida eterna seria, a salvação é um ato da graça de Deus, a salvação é uma dádiva divina. Então ele desmancha a figura do ser humano desbravador que vai tentar lutar pela salvação e diz, não, fique quietinho aí na sua, porque você no muito só consegue ser condenado. E eu apresento a você o Deus doador da vida, o único que pode lhe salvar por meio da sua graça, mediante a fé que nem é de você, é um dom de Deus. Tudo vem dele, nós só entramos com a nossa miserabilidade. E é isso que faz o verdadeiro evangelho. O homem se torna livre. Livre não para pecar, mas livre para viver a vontade de Deus sem medo da condenação.
Que prazer é isso, hein? Poder agora lutar para viver todos os meus dias à vontade de Deus, sem medo de ser condenado ao inferno. Somos livres e conquistamos isso em Cristo Jesus. Foi por isso que Cristo morreu, irmãos. Desprezar essa liberdade que foi conquistada na cruz é desprezar o próprio sacrifício de Jesus. E é por essa razão que a segunda preciosa verdade a respeito do Evangelho, que é o nosso segundo ponto aí, encontrado aqui nas palavras de Paulo, é que o Evangelho não pode ser negociado. Não pode ser negociado. Olha o verso 5. Esplendoroso o verso 5 do capítulo 2, ele diz assim: aos quais, está falando dos falsos mestres ou falsos irmãos, como ele disse aí, nem ainda por uma hora nós nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Os falsos mestres, eles queriam implantar o falso evangelho no meio dos irmãos da Galácia, mas encontraram uma barreira chamada Paulo. Essa era a barreira. É interessante, irmãos, porque às vezes quando nós não aceitamos determinadas coisas, absolutamente, nós nos expressamos assim: nem pensar, não é? Nem sonhando, nem morto. Não é isso que a gente diz? Você aceita isso? Nem morto, nem pensar, nem sonhando que eu aceito uma coisa dessa. O apóstolo Paulo fez uso de uma expressão muito parecida no texto. Você percebeu? Veja novamente o verso 5. Aos quais, nem ainda por uma hora, o que é que ele está dizendo? Nem por um instante sequer, a gente se submeteu a esse ensino. Poxa, aí você olha e diz: mas Paulo tão intransigente. Logo o apóstolo Paulo, que em alguns momentos pareceu tão flexível com aqueles irmãos que eram mais fracos. O que foi que aconteceu com Paulo aqui? E era verdade, Paulo parecia flexível em determinados momentos. Eu quero mostrar a você. Veja, por exemplo, o caso de Timóteo. Timóteo, irmãos, era filho de uma mãe judia, não é? Eu vou pegar carona no que eu disse de Barnabé, uma judia puro sangue, né? Com um pai grego, um pai gentil. Então, o que é isso? Filho de um judeu com um gentio dá o quê? O que é Timóteo para os judeus? Aí Paulo ficou agora numa situação complicada, porque Paulo queria levar Timóteo consigo para as missões de evangelização. E nessas missões ele ia se deparar com muitos judeus, que muito provavelmente iam olhar para Paulo e dizer: peraí, é filho de judeu e não é circuncidado? Então é um traidor. Ih, rapaz, foi o que Paulo fez? Você não sabe, né? Inacreditável. Marque seu texto. E venha ver comigo o que foi que Paulo fez. Parece uma contradição. Atos 16. Volta aí alguns textos, você vai encontrar. Antes de Romanos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo louco para levar Timóteo nas suas viagens, mas com receio dos judeus enxergarem Timóteo um traidor. Ele que pregaria nas sinagogas com Paulo. Capítulo 16, versos de 1 a 3. Olha o que é que diz. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, ou seja, uma mulher judia que havia se convertido ao cristianismo, mas de um pai grego. Timóteo, que era crente, né, dava um bom testemunho aos irmãos de Listra e de Icônio. Todo mundo diz: esse cara é crente de verdade, Paulo, esse cara é bom. Olha o que é que vai acontecer no verso 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso, vocês completam. Não é possível. Então ele cedeu aqui e não cedeu lá, circuncidou Timóteo por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Eles iam dizer assim: olha, o pai é grego e a mãe é judia, e ele? Tá. Timóteo, vamos circuncidar, porque aí tu vai ter acesso livre aí a essas sinagogas. Queridos, não estava se discutindo aqui a circuncisão como um meio de salvação. Estava se discutindo aqui a circuncisão como um sinal dos judeus. Timóteo podia fazer isso, porque ele era filho de judeu. Você está entendendo? A discussão aqui não era circuncidar para ser salvo, diferente do caso dos Gálatas e diferente do caso de Tito.
que o que estava em jogo era sim a doutrina da salvação. Por isso que nesse caso, Paulo disse, não, circunda, tu não é judeu. Vamos circuncidar, que é para você poder ter acesso entre eles. Mas se alguém perguntasse, quer dizer que ele vai circuncidar para ser salvo? Que conversa é essa? Você não precisa fazer mais nada, você está livre. Você, Tito, a igreja Batista em Bodocongó e todo mundo. Está todo mundo livre por causa de Cristo Jesus. Mas nesse caso, é diferente do caso de Tito e do caso dos Gálatas. Queridos, quando se trata da defesa do verdadeiro evangelho, nós não podemos ceder uma só polegada. Nós não podemos remover uma só vírgula. Nós podemos até adaptar a maneira de apresentar a mensagem do evangelho, mas nunca mudar o seu conteúdo. Nunca mudar o seu conteúdo. Veja, alguém pode até dizer assim, mas Paulo, eu acho que foi bobagem essa de Paulo. Paulo podia ter deixado eles pensando desse jeito e continuar crentes em Jesus Cristo. Eles iam circuncidar e tudo mais, guardar determinadas coisas, mas pelo menos eles estavam crentes em Jesus. Será que é isso mesmo? Olha o finalzinho do verso 5, o que é que Paulo diz. Volta lá para o texto, né? Claro, de Gálatas 2. Finalzinho do verso 5, ele diz assim. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, aí ele encerra dizendo, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Se ele permitisse esse ensino, não era a verdade do evangelho, ou não era o verdadeiro evangelho que estaria sendo pregado entre os Gálatas, mas sim o falso evangelho que Paulo já tinha advertido, que perturba, escraviza e condena. Você entendeu? Se Paulo tivesse deixado, não, Paulo, é bobagem, eles não estão crentes em Jesus? Não. Então deixa eles guardar esses rituais também para a salvação. Não tem problema não pensar assim. Qual é o problema deles pensarem assim? Fé em Jesus Cristo e circuncisão para a salvação. Não há nada demais nisso. Guardar o sábado, e aí, mas não tem fé em Jesus? Então não é seita, não é? São nossos irmãos também. Guardar determinados mandamentos, procurar fazer determinadas obras para somar na salvação. O que é que tem isso demais, contanto que acredita em Jesus? Aí Paulo encerra dizendo, se eu permitisse que esse evangelho que você está dizendo fosse pregado, não era o verdadeiro evangelho que era pregado, mas sim o falso evangelho que perturba, escraviza e condena. Isso é Paulo dizendo a nós, irmãos. Inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos conceda a graça de entender essas verdades. Amém. Vamos fazer duas aplicações aqui com os irmãos, para a gente encerrar. Primeira delas, se Deus já lhe concedeu o dom da fé, ou seja, se Ele já fez você crente de que Jesus morreu em seu lugar na cruz do Calvário, se Deus já lhe deu essa capacidade, e ninguém consegue tirar mais de você, de entender e de aceitar o fato de que Jesus morreu em seu lugar, é Deus quem garante em sua palavra que você já está salvo. Você está entendendo isso? Isso é tão importante que eu vou repetir. É tão simples que parece complicar às vezes. Se você já recebeu fé de Deus, e por isso você confia plenamente que o sacrifício de Jesus foi em seu lugar, Deus garante em sua palavra que você já está salvo. Nunca deixe ninguém dizer a você diferente disso, o contrário disso. Você não será salvo porque você tem lutado para cumprir os mandamentos de Deus. Você não será salvo porque você tem feito parte da igreja visível de Deus, no sentido da igreja local de Deus, faz parte de uma igreja institucional. Você não será salvo por causa dessas coisas. Mas você é salvo porque você entendeu a mensagem do Evangelho de Cristo. E Deus lhe fez capaz, não apenas de entender essa mensagem, mas de confiar plenamente nela. E por isso que você é salvo. Você e eu, nós devemos lutar contra os nossos pecados, é uma verdade. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que Deus não se agrada, que Ele coloca como sendo normas para a minha vida, tudo isso nós devemos lutar para não viver aquilo que a gente sabe que Deus condena e para viver aquilo que sabe que Deus orienta. Mas perceba,
Devemos fazer tudo isso não com receio de sermos condenados e irmos para o inferno. Mas devemos buscar a prática dessas coisas, porque essa é a vontade do Deus que já nos salvou por sua graça. Sendo assim, a santificação nesse contexto se torna um ato de gratidão a Deus e não uma espécie de busca por algo que precisa ser ainda alcançado por nós. Por que você luta para viver essas coisas? Eu tenho medo de ir para o inferno, meu irmão. Poxa vida. Por que você vive desse jeito? Por que você está tentando cumprir os mandamentos de Deus, cara? Por que você evita fazer essas coisas que você sabe que desagrada a Deus? Porque se eu não fizer isso, meu irmão, Deus não me leva para o céu. E Jesus morreu por quê? Diz a mim para quê? Então, se vai ser pelos teus esforços, por que Jesus morreu? Baixa, você cumpriu os mandamentos de Deus. Você está livre. Livre como Tito. Entenda isso. Você está livre de ter que cumprir a lei com medo de ser condenado. Livre dos rituais, todos esses rituais judaicos que perderam sentido com a chegada do Messias. Você está livre da condenação por não conseguir cumprir a lei de Deus da maneira perfeita como Ele exige que você cumpra. Você entende isso? Então por que você obedece? Gratidão a Deus. A santificação termina se tornando uma expressão de gratidão a Deus. Outra coisa, esse desejo que você e eu nós temos hoje de agradar a Deus com as nossas vidas, isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Então a santificação, além de ser uma expressão de gratidão, é uma evidência de que nós já fomos regenerados por Deus. Quando você luta para viver a santificação, tanto você expressa sua gratidão, como você evidencia sua regeneração. Perceba, não tem nada a ver com condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão livres. Estão livres. Mas até que isso aconteça, ou seja, até que nós sejamos glorificados, infelizmente, nós sofreremos com a realidade da nossa natureza pecaminosa. E nós vamos chorar muito ainda por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos irmãos. Daí a necessidade de aprendermos a perdoar uns aos outros sempre, porque sempre falharemos até a chegada do Senhor ou até a nossa partida daqui. Mas nós somos livres. E eu quero mostrar um texto a você para a gente encerrar esse ponto de conclusão. Eu quero mostrar a você um trecho da carta de Paulo aos Romanos, muito conhecida nossa, mas que deveria ser objeto de nossa decoração. Romanos, capítulo 8. Volte aí para você encontrar. Romanos, capítulo 8. Esse será o nosso último texto bíblico, então você pode despreocupar-se aí em marcar a carta de Paulo aos Gálatas. Romanos 8, verso 1 diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Agora pula para o verso 29. Declaração da nossa liberdade. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos, uma referência a nós aí. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aí ele pergunta, depois que Deus fez tudo isso, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, responda. Quem? Se Ele fez tudo isso por nós, quem vai se levantar e dizer assim, eu não concordo, isso não vai dar certo. Quem será contra nós? Aí ele continua. Aquele que não poupou nem seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas estas coisas? Aí ele continua perguntando, quem é possível agora de intentar acusação contra os eleitos de Deus? Afinal de contas é Deus quem justifica esse povo. Verso 34, quem vai condenar esse povo? É Cristo que morreu por eles, ou antes que ressuscitou, e hoje está à direita de Deus intercedendo por eles. Quem nos separará do amor de Cristo? Prepare-se, olha a série que ele vai colocar agora para dizer a você que nada pode separar você mais de Jesus. Olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação?
Você acha que a angústia vai lhe separar de Cristo? Não, a perseguição vai. Você acha que a fome vai fazer isso? A nudez, o perigo da morte, a espada? Como está escrito, por amor dele, nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos considerados pelos homens como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Eu estou bem certo, eu tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós fomos libertos pelo Evangelho de Cristo. Nada mais nos separa desse amor. Que espetáculo, né? Segunda coisa de aplicação, não dá para, ser sincero, depois de ouvir isso, dá para negociar com esse Evangelho? Não dá para negociar com essa mensagem, irmãos. A salvação é uma obra exclusivamente divina, sem contar com nossas obras, sem méritos humanos. Nós rejeitamos qualquer doutrina que ensine que os homens são salvos pelas suas obras, ou então que são salvos pelas suas obras, mas a fé em Cristo Jesus. Rejeitamos todas essas doutrinas. Por quê? Porque pensar assim é dizer que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, foi incompleto, foi imperfeito. Não comungamos com tais grupos, não comungamos com tais ideias, com tais doutrinas. E como disse Paulo, nem por um momento sequer. Nem por um momento sequer nós cedemos a isso. Que possamos louvar a Deus pela liberdade que Ele nos concedeu por meio do seu Evangelho, irmãos. Que essa liberdade que você entende, você relembrou hoje por meio da reflexão, seja a razão do seu esforço para viver a vida com Deus. Que não há mais condenação para você. Você viu Paulo dizendo, gente, nada separa mais você de Deus. Uma vez que a você foi dado o dom da fé, acabou. Busca obedecer a Deus, mas pela alegria que isso traz ao seu coração. Então que seja assim para o louvor da glória de Deus. Amém? Por fim, que possamos também assumir o nosso compromisso, não somente de pregar esse evangelho aos homens, mas também de defender esse evangelho a qualquer custo. Feche seus olhos. O evangelho nos liberta, e é por essa razão que ele é inegociável. Inegociável. Somos os homens e mulheres mais felizes dessa terra, porque recebemos de Deus a dádiva da fé, e hoje estamos ligados a Deus por meio de Cristo, e nada, absolutamente, nos separará do amor de Deus. Obrigado, Senhor, por tuas palavras ministradas ao nosso coração. Obrigado pelo teu cuidado paternal com cada um de nós, expresso pela revelação da tua palavra, Senhor, que nos faz lembrar com alegria o nosso estado hoje de liberdade por causa de Cristo Jesus. Nós declaramos o nosso total amor pelo Senhor por essa razão, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela manifestação dessa tua graça sobre as nossas vidas, que nos livrou da condenação, que nos livrou dos preceitos humanos, que nos livrou dos rituais vazios, que nos livrou das religiões sem significado, que nos livrou, ó Deus, de ter que obedecer à lei com medo de ser condenado. Hoje, Senhor, a nossa busca pela obediência deve ser tão somente para te agradar, para louvar o Deus que nos livrou. Que seja assim, Senhor, que seja assim. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos apologetas. Ajuda-nos a entender a necessidade que temos de não negociarmos com essa mensagem, pois certamente o inimigo de nossas almas intentará contra nós. Alicerça-nos a tua verdade a cada dia. Faz desta igreja e deste povo um povo que ama a doutrina, que ama a Bíblia, que ama o Senhor, que deseja cada dia te conhecer mais e mais e mais, para que estejamos todos nós prontos
para sustentar a nossa crença no Senhor em qualquer momento e em qualquer circunstância. Gratos, felizes, nós assim te oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.